Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é terça-feira, como todas as terças-feiras, nós temos o nosso estudo do Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, Centro Espírita aqui da cidade de Olambra. É uma alegria estarmos juntos, como todas as terças-feiras, para esse encontro espiritual. Estudarmos o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Vamos cumprimentando os amigos encarnados, os amigos desencarnados, os benfeitores espirituais da nossa casa espírita, a equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes e todos esses benfeitores amigos que fazem parte dessa grande família. Amigos, terça-feira, o nosso estudo do Evangelho, ele tem um tríplice objetivo: estudarmos o Evangelho, prepararmos os trabalhadores da nossa casa para a reunião que virá a seguir e preparar também aqueles que estão sendo assistidos através da nossa reunião de vibração. Boa noite, Erli Gonçalves, seja muito bem-vinda, Liete Petro Longo. Amigos, no nosso estudo do Evangelho, ele é toda terça-feira, de 8 às 8h30 da noite, pelo Facebook e pelo Instagram. Logo a seguir, não é ao vivo, é à distância, é a nossa reunião de vibração, que é uma reunião de tratamento. E esta reunião de tratamento, de vibração e irradiação, ela acolhe os pedidos que chegam à nossa casa, tanto daqueles irmãos encarnados, como também dos irmãos desencarnados. Boa noite, Silvina Nunes, boa noite, Mônica Pascoal. Sejam bem-vindas, é muito bom estarmos aqui juntos, nesse propósito. Entrarmos nesse clima espiritual, buscarmos compreender a mensagem do Cristo à luz da doutrina espírita. E nada melhor do que iniciarmos com uma página de reflexão. Nós estamos aqui com o livro Vinha de Luz, Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. E nós vamos abrir aqui numa página, abrimos na mensagem número 7, aos discípulos. E é uma passagem que se encontra Paulo, apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Paulo, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Emmanuel faz a seguinte reflexão: a vida moderna, com suas realidades brilhantes, vai ensinando às comunidades religiosas do cristianismo que pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias. O homem que se internou pelo território estranho dos discursos, sem atos correspondentes à elevação da palavra, expõe-se cada vez mais ao ridículo e à negação. Há muitos séculos prevalece o movimento de filosofias utilitaristas e ainda agora não escasseiam orientadores que cogitam da construção de palácios egoísticos à base do magnetismo pessoal, e psicólogos que ensinam publicamente a sutil exploração das massas. Prossegue o benfeitor. É nesse quadro obscuro do desenvolvimento intelectual da Terra que os aprendizes do Cristo
são expoentes da filosofia edificante da renúncia e da bondade, revelando em suas obras isoladas a experiência divina daquele que preferiu a crucificação ao pacto com o mal. A mensagem número 7 aos discípulos. A mensagem é endereçada a todos nós. Paulo, escrevendo a primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 1, versículo 23, ele diz aos irmãos da igreja: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. E o benfeitor Emmanuel continua a sua reflexão dizendo: novos discípulos, por isso, vão surgindo, além do sacerdócio organizado. Há quase 2000 anos, Paulo de Tarso aludia ao escândalo que a atitude dos aprendizes espalhava entre os judeus e a falsa impressão de loucura que despertava nos ânimos dos gregos. Os tempos de agora são aqueles mesmos que Jesus declarava chegados ao planeta. E os judeus e gregos, atualizados hoje nos negocistas desonestos e nos intelectuais vaidosos, prosseguem na mesma posição do início. O aprendiz fiel, porém, não se atemoriza. O comercialismo da avareza permanecerá com o escândalo, e a instrução envenenada demorar-se-á com os desequilíbrios que lhe são inerentes. Ele, contudo, o aprendiz fiel, contudo, seguirá adiante, amando, exemplificando e educando com o libertador imortal. A mensagem número 7 do livro Vinha de Luz. Senhor, iniciamos mais esse estudo do Evangelho e te pedimos que nos envolva, que nos fortaleça, que nos oriente, para que possamos beber dessa fonte, mas ao mesmo tempo possamos alimentar as nossas almas. Esteja conosco, Senhor, agora e sempre. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja, Pai. Graças a Deus. Queridos amigos, estamos aqui juntos. Boa noite, Arnaldo, Reis, Sueli, Eudócio, Rita de Cássia, todos esses amigos e amigas tão especiais que fazem parte desse encontro, desse estudo das terças-feiras. Hoje é dia 31 de janeiro de 2023, o último dia do primeiro mês do ano de 2023, um mês do novo ano, se encerrando hoje. E nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho. A semana passada nós iniciamos um capítulo novo. Iniciamos o capítulo 12 de O Evangelho segundo o Espiritismo. O título do capítulo: Amai os vossos inimigos. E nós vamos fazer uma retrospectiva para aqueles que porventura não estavam na semana passada e para aqueles que estavam relembrar o que nós já vimos. Vamos fazer uma recordação breve até o ponto onde nós paramos e depois prosseguimos. O capítulo 12, Amai os vossos inimigos, ele é dividido em subtemas. Então tem o tema: retribuir o mal com o bem. Os inimigos desencarnados: se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Tem a parte que é das instruções dos espíritos,
Os benfeitores se manifestam dando as suas orientações, as instruções dos espíritos. E eles vão falar sobre a vingança, o ódio e o duelo. É um capítulo muito importante e que tem muito para que nós possamos refletir. Boa noite, Magna Fernandes, seja bem-vinda. Então, amigos, vamos relembrar o que nós vimos a semana passada, retribuir o mal com o bem. Essa passagem se encontra em Mateus, no capítulo 5, versículos 43 a 47, quando Kardec, selecionando essa passagem que se encontra em Mateus, o que é que nós constatamos? Jesus, aqui mais uma vez, ensinando. E Mateus, o evangelista, porque Jesus não deixou nada escrito. Temos que ter essa certeza. Mas, da mesma forma que Sócrates, ele foi reconhecido, todo aquele ensinamento de Sócrates, através de seus discípulos, principalmente de Platão, Jesus não deixou nada escrito, mas os evangelistas trouxeram os ensinamentos do Cristo. E aqui nesses ensinamentos que vêm através de Mateus, Jesus vai dizendo para a multidão, ele estava sempre cercado por aqueles que queriam ouvi-lo. Boa noite, Leila. Agora eu tenho uma xará que me acompanha. Seja muito bem-vinda. Então, Jesus assim se manifesta. Aprendestes que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai, que está nos céus, e que faz se levante o sol, para os bons e para os maus, que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? A semana passada, nós refletimos bastante sobre essa fala de Jesus, e quem por acaso não teve oportunidade de estar conosco, é só entrar lá no nosso canal do YouTube, Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, procurar na playlist Estudo do Evangelho, dia 24 de janeiro de 2023, e lá se encontra bem comentado essas passagens. Nós estamos rapidamente relembrando o que Jesus ensinou àquela multidão que o cercava, ansiando por conhecimentos, por entendimento. Antes de prosseguir, eu gostaria que vocês que estão aí no Facebook me dissessem se a imagem está boa e se o som está sincronizado. Porque a nossa live de ontem, o som pelo Facebook, ele ficou fora de sincronia. A imagem não estava acompanhando a minha fala. Então, vocês me digam aí se está tudo bem. A Mônica disse tudo certinho. E ontem, vocês perceberam que estava fora de sincronia? Porque se vocês perceberem alguma coisa, eu peço a vocês, me avisem para que eu tente acertar o que, de repente, se eu conseguir, para que depois a gravação não fique estranha. Entendeu? Vocês me avisem. A Mônica disse sim. Sim o que, a Mônica? Ontem estava fora de sincronia isso? Porque hoje a Sueli está dizendo tudo certo. A Mônica dizendo, está tudo bem. Mas e ontem? Ontem estava fora de sincronia, porque aí a gravação ficou estranha. O Vicente está dizendo, som está bom e a imagem também. Que bom. Então, amigos,
Mas e ontem, vocês perceberam? Ah, então, mas ninguém me avisou. Vocês têm que me avisar para eu tentar ver se eu consigo consertar, apesar de que o que acontece? Hoje eu estou transmitindo diretamente do celular. Ontem eu estava através do StreamYard, direto do notebook. Então não sei se isso daí deu alguma interferência. Mas agora não tem o que fazer, porque já está gravado. Mas então, amigos, agradeço o retorno de vocês, mas para que vocês... a Sueli disse que para ela ontem e hoje estava normal. É estranho, né? É estranho. Mas vamos prosseguir. O que Jesus vem ensinando aqueles irmãos famintos de orientação. Ele diz, ora, quando na época, porque Jesus, em vários momentos dos seus ensinos, Jesus era judeu, ele citava a lei, ele citava a Torá, ele citava os profetas antigos, que hoje nós chamamos Antigo Testamento, a Bíblia hebraica. Jesus diversas vezes citava as passagens da Torá, da Bíblia hebraica. E então, nessa passagem aqui, que ele está conversando com a multidão, ele vem falando com relação a esse amor ao inimigo. Porque qual a vantagem que nós teríamos se nós amarmos as pessoas que nos são caras, que nós temos empatia, os nossos filhos, os nossos familiares, os amigos? Isso daí não seria vantagem nenhuma, é o que ele está colocando aqui. Os publicanos também não procedem assim? Os publicanos, que eram aqueles cobradores de impostos do Império Romano, e ele prossegue, ainda em Mateus, dizendo, se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros, não fazem outro tanto os pagãos? E o pagão era o quê? Era aquele povo que adorava vários deuses. Os hebreus, eles adoravam um único Deus, aquele Deus verdadeiro. E os pagãos eram aqueles considerados que eram fora desse meio, porque eles ainda acreditavam em vários deuses. Mas eram pessoas que também, entre si, eles tinham um comportamento social, educado, se falavam, se cumprimentavam. Isso que Jesus coloca. E prossegue Jesus, digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Jesus procurava trazer uma linguagem forte. Ele não tinha condições de falar para aquele povo ainda muito rude, ainda muito primitivo, sobre essa realidade que nós já temos possibilidade de compreender. Passado mais de 2000 anos, termos esse entendimento. Nós, espíritas, nós temos um privilégio, entre aspas, porque nós temos uma doutrina que nos dá essas respostas de uma forma muito clara e muito precisa e muito profunda. Naquela época, ele falava de uma forma que impactasse. Então, ele diz, vocês têm que ser mais justos do que essas demais pessoas que são cheias de erros, de equívocos. Porque senão, como que vocês vão entrar no reino dos céus? E ele cita os escribas, que eram aqueles doutores, porque temos que lembrar também, pouquíssimas pessoas eram alfabetizadas. Hoje a gente ainda vê uma grande parcela de pessoas analfabetas, imaginem naquele tempo. E o fariseu que ele cita também, era uma seita de judeus, que se sentiam superiores aos demais. Até aqui nós comentamos a semana passada. Até aqui nós vimos.
E hoje, dando continuidade ao capítulo 12 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, ele selecionou agora um trecho de Lucas, que se encontra no Evangelho de Lucas. Nós vimos agora de Mateus e agora de Lucas. O evangelista Lucas, no capítulo 6, versículos 32 a 36, ele vem trazendo também uma fala do Cristo, agora com a sua linguagem, porque precisamos também lembrar Mateus. Mateus foi o primeiro que Jesus escolheu para ser seu seguidor. Mateus era aquele cobrador de impostos e ele passa lá em frente àquela coletoria e ele chama Mateus para que Mateus o seguisse. Mas Lucas não, Lucas, que era um médico, era um homem culto também, mas ele era um seguidor de Paulo. Lucas não conheceu Jesus. Ele conheceu Jesus através de Paulo. Mas Paulo, durante muitos anos, tinha uma ideia de trazer o seu evangelho. Mas, como nada é por acaso, eles tinham uma convivência muito próxima e acabou que Lucas trouxe o que era a intenção de Paulo, veio através de Lucas. E ele aqui vai repetindo os ensinos do Cristo. Se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá? Uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam. Vejam, Mateus citou os escribas, os fariseus, os publicanos, e todos esses citados por Mateus, eles eram considerados pessoas de má vida. Lucas, de uma forma geral, genérica, ele coloca como que você vai se comportar. Se você somente amar aquelas pessoas que te amam, você está procedendo como uma pessoa de má vida, porque uma pessoa de má vida, mas ela também ama aqueles por quem elas são amados. E aí prossegue o evangelista. Se o bem somente o fizerdes aos que vô-lo fazem, que mérito se vos reconhecerá? Dado que o mesmo faz a gente de má vida. Fazer o bem. Tem até um ditado que diz, fazer o bem, sem olhar a quem. Quando nós fazemos o bem, mas com uma segunda intenção, às vezes terceira, quarta ou quinta, visando um reconhecimento, visando que num determinado momento que eu precisar, eu poderei ir lá cobrar daquele a quem eu ajudei algo em troca, eu não estou agindo de uma forma caridosa, sincera, honesta. Eu estou agindo, mas visando algo. Mesmo nós religiosos, nós que temos uma compreensão do Evangelho, que cremos em Deus, que cremos em Jesus, às vezes nós nos colocamos nessa condição. Eu vou ao templo religioso uma vez por semana para ficar quites diante de Deus. E a hora que eu precisar, ele tem a obrigação de me atender da forma como eu achar que eu mereço. Então, nós estamos o quê? Barganhando com Deus, acreditando que Deus está ali submisso à nossa vontade. Nós, muitas das vezes, pensamos assim, a caridade. O que era a caridade? A caridade
é dar uma esmola. A caridade é dar uma cesta básica. A caridade é dar 1 quilo de mantimento lá naquela ONG, naquele local, naquela igreja, naquele templo, na casa espírita. Então, eu vou lá à casa espírita e eu vou levar um mantimento. Ora, eu estou fazendo caridade. Os benfeitores, os santos, os anjos, o Deus, está vendo como eu sou bondoso. Nós, durante algum tempo, quando nós morávamos em outra cidade, nós participávamos da campanha do quilo. A campanha do quilo, nós batíamos na porta das pessoas, nos identificávamos, falava o propósito daquela campanha do quilo e a pessoa nos dava um mantimento. Graças a Deus sempre fomos bem recebidos, ninguém nunca fez nenhuma grosseria. Apenas uma vez, uma pessoa, uma irmã, até uma vizinha, mas de uma outra crença religiosa, nos atendeu com muito respeito, mas trouxe a Bíblia. E a Bíblia dela era traduzida numa linguagem moderna, aonde se falava para se afastar do Espiritismo. Porque não existia, o Espiritismo surgiu há 150 anos atrás, um pouco mais, como que lá, na época de Moisés, 3.500 anos atrás, iria estar se falando de Espiritismo. Então, eu disse, olha, eu não posso ajudar, porque eu vou ajudar, mas vocês são representantes do Espiritismo. E o Espiritismo é uma coisa mal vista, então eu não posso contribuir com essa campanha. Mas não fez nada de grosseria, mas nos mostrou, tudo bem, tá certo. Mas o que nós percebemos durante essas campanhas que nós fazíamos? Às vezes a pessoa vinha já com aquele produto que já estava velho, às vezes até bichado. Eu estou com esse quilo de feijão aqui, já cheio de bicho, esqueci o nome que se dá aqueles bichinhos, então eu vou me livrar, porque quem está precisando, quem está passando fome, pode comer com bichinho mesmo, bota os bichinhos, até vai ser proteína e vai ser até mais saboroso. Então a pessoa pensa assim, não, eu fiz uma caridade, eu doei 1 quilo de feijão, eu doei 1 quilo de arroz, eu doei aquele pacote de biscoito mais barato que tinha lá no supermercado, que afinal de contas, criança que está precisando, ela tem que comer o que tiver. Eu não vou dar um biscoito do mais saboroso, eu vou dar esse mais baratinho. Mas, voltando aqui, mas só para que a gente reflita, o que Jesus coloca? Ora, se você faz o bem, somente aquele que faz o bem para você, qual o mérito que você tem nisso? As pessoas de uma vida também não agem assim? E aí prossegue Jesus. Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá? Quando as pessoas de uma vida se entreajudam dessa maneira para auferir a mesma vantagem. Nós presenciamos isso, infelizmente, até a atualidade. Esse jogo de interesses, a pessoa está ali, não é com a intenção de ajudar, mas a intenção é de trocas e trocas de favores. Mas prossegue Jesus, através de Lucas. Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai, sem esperar coisa alguma. Sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa,
e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. O que é misericórdia? Misericórdia é um sentimento de solidariedade com relação a alguém que sofre, que está passando por alguma tragédia pessoal. É aquela compaixão, é aquela piedade. É a indulgência, misericórdia, a indulgência, é o perdão. Então Jesus diz, sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Ele coloca assim de uma forma muito clara, porque Deus, o nosso Pai, Ele ama todos os seus filhos. Logicamente que nós, pais terrenos, educamos os nossos filhos. E Deus também vai nos educar. Não quer dizer que por Ele nos amar, Ele vai permitir que nós cometamos equívocos e que fique por isso mesmo. Não. Precisamos consertar quando tomamos caminhos errados. Se a gente vai por uma estrada errada, a gente vê, caramba, eu perdi, não era por aqui que eu tinha que ir, e aí voltamos. Se estamos de carro, agora com o GPS, ele às vezes fala, entre a 200 metros à direita, e aí a gente entra antes, ou entra depois, aí, ai caramba, eu vou ter que voltar, tenho que refazer o caminho, eu peguei o caminho errado. E Deus, logicamente, que se nós tomamos o caminho errado, Ele vai dizer, meu filho, você tem que tomar o caminho certo. Mas o amor dele é igual por todos nós. E é isso que Jesus nos ensina. Essa misericórdia, esse amor pelo inimigo. Logicamente que quem nos assistiu a semana passada, nós não somos coniventes com o erro, temos que compreender isso, mas não somos julgadores, não somos juízes, a não ser que nós sejamos juízes como uma profissão, mas se não somos juízes de profissão, não podemos querer julgar o outro. Precisamos ter misericórdia, compaixão, essa solidariedade com relação à dor, à tragédia, à desgraça, aos equívocos que o outro comete. Mas, amigos, faltam apenas 2 minutinhos para iniciarmos a nossa reunião de vibração e irradiação. Então, para aqueles que estão em tratamento, continuem em sintonia, para aqueles trabalhadores da nossa casa também, e nós aproveitamos para lembrar vocês, para aqueles que vão nos assistir depois, que ainda não conhecem os nossos canais do YouTube, do Telegram, nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra, e o nosso canal do Telegram é o SEAC 2012. Juntos podemos muito. Domingo, nosso encontro, já no mês de fevereiro, domingo, fevereiro, 20 horas pelo Facebook, ou melhor, pelo Facebook e pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Instagram. O nosso canal é pelo YouTube. É o nosso Evangelho no Lar, às 20 horas. Então, amigos queridos, anotem o número do WhatsApp do nosso Centro Espírita, quem desejar alguma orientação, encaminhar algum nome para a reunião de tratamento. O DDD é o 19, DDD 19, o celular 99-341-6316. Paz a todos, que Jesus permaneça junto a todos nós. Até lá.